Você já se perguntou se realmente tem o Espírito Santo em sua vida? Você não está sozinho nessa pergunta. Muitas pessoas buscam sinais claros e tangíveis da sua presença. O Espírito Santo, embora invisível, desempenha um papel fundamental em nossas vidas, nos guiando, consolando e fortalecendo nossa caminhada espiritual. Agora talvez você pense, algo tão essencial, como podemos ter certeza da sua presença? Bom, embora não o vejamos fisicamente, há evidências bíblicas que podemos observar. E neste vídeo vamos explorar exatamente isso. 7 provas bíblicas que nos ajudam a confirmar a presença do Espírito Santo. Não são apenas teorias, são aspectos concretos e bem definidos que vão te permitir avaliar e entender melhor o seu relacionamento com essa força divina. Então, te convido a seguir comigo nesta jornada de descoberta. Você já se sentiu alguma vez movido por uma força interior para realizar uma boa ação? Ou talvez tenha sido consolado em momentos de grande necessidade. Essas experiências e outras semelhantes podem ser indicativos de que o Espírito Santo está ativo em sua vida. Vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir essas provas. E talvez, ao final deste vídeo, você tenha uma perspectiva mais clara e um coração mais aberto para reconhecer a influência dele no seu dia a dia. E se esse tipo de conteúdo fala com você, eu te encorajo a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos, onde juntos exploramos a profundidade e a beleza da nossa fé. Número 1. A confiança na salvação. Como primeiro sinal do Espírito Santo na vida do crente, a confiança na nossa salvação é um testemunho poderoso da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos nos diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza, essa convicção profunda, não é algo que conseguimos gerar por conta própria, mas sim uma obra divina do Espírito Santo. Imagine João, que após um período de intensa dúvida, experimenta uma renovada sensação de segurança em sua salvação durante um retiro espiritual. João sente que aquela paz profunda é uma confirmação do Espírito Santo em sua vida, algo que ele jamais poderia ter alcançado por si só. É comum ter dúvidas e questionamentos sobre a presença do Espírito Santo. Às vezes, nos perguntamos se de fato recebemos o batismo do Espírito Santo, ou até tememos tê-lo perdido por causa dos nossos erros. No entanto, é crucial distinguir entre dúvidas passageiras e a certeza espiritual profunda. João nos lembra que, ainda que o nosso coração nos condene, Deus é maior que o nosso coração. Ana, por exemplo, costumava sentir-se insegura sobre seu estado espiritual, mas encontrou consolo nas Escrituras e no aconselhamento pastoral, o que a ajudou a reafirmar sua fé. A batalha espiritual entre a afirmação do Espírito e as dúvidas do inimigo é uma realidade constante. Enquanto o Espírito Santo nos afirma nossa identidade como filhos de Deus, o inimigo tenta plantar sementes de dúvida. Coríntios nos exorta a derrubar argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Carlos descobriu como identificar e rejeitar as dúvidas que não se alinham com o que Deus diz sobre ele, reforçando sua identidade espiritual por meio da oração e da meditação na palavra. Os frutos do Espírito são uma evidência tangível de sua presença em nossas vidas. Gálatas descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Sofia, com o tempo, percebeu um crescimento em áreas como a paciência e o amor, um reflexo do trabalho contínuo do Espírito em sua vida. Na nossa luta contra as dúvidas, Efésios nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Isso inclui conhecer e nos enraizarmos na palavra de Deus, usando a verdade bíblica para combater as mentiras do inimigo.
Martim, por exemplo, enfrenta desafios e dúvidas buscando refúgio na palavra de Deus e na oração para manter-se firme em sua fé. O diálogo interno entre certeza e dúvida é algo que todos nós experimentamos. É importante reconhecer que a paz profunda e constante em nosso espírito é um indicativo essencial da presença do Espírito Santo. Laura, por exemplo, aprendeu a distinguir entre suas emoções passageiras e a paz profunda que sente em seu espírito, o que serve como uma confirmação de sua salvação. O Espírito Santo desempenha um papel vital em nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Roberto percebeu como suas decisões e seu caráter foram sendo moldados, pouco a pouco, pela influência do Espírito, guiando-o no processo de santificação. Por fim, práticas espirituais como a oração diária, a meditação nas Escrituras e a comunhão com outros crentes são fundamentais para fortalecer nossa confiança na salvação. Helena, que participa regularmente de grupos de oração e estudos bíblicos, percebe que essas práticas aprofundam sua compreensão de Deus e fortalecem sua fé, ajudando-a a resistir às dúvidas e a viver com maior certeza espiritual. Número 2. O caráter piedoso como evidência do Espírito Santo. O caráter piedoso é uma evidência poderosa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Em Gálatas, encontramos uma lista clara dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses atributos não são apenas ideais a serem seguidos, mas sim manifestações tangíveis do Espírito em nós. Não se trata apenas de ter habilidades ou dons impressionantes, mas de refletir um caráter transformado pelo Espírito. Pensemos em como o amor e a paciência podem transformar nossos relacionamentos diários. Como a paz e a alegria podem mudar nossa perspectiva diante das adversidades. A verdadeira transformação do caráter é a prova suprema da presença do Espírito Santo. Não se trata apenas de manifestações externas, como falar em línguas ou profetizar, mas de uma mudança interna profunda. É fácil cair na armadilha de aparentar espiritualidade sem uma transformação real no coração. Mas o verdadeiro poder do Espírito se revela quando há uma mudança genuína e duradoura no nosso comportamento e atitudes. Clara, por exemplo, depois de um encontro emocional em um culto, começou a demonstrar uma paciência renovada e um trato mais amável com os outros, refletindo assim o verdadeiro impacto do Espírito Santo em sua vida. O processo de renovação espiritual descrito em Efésios é fundamental para essa transformação. Despirmo-nos do velho homem significa abandonar práticas e mentalidades pecaminosas. Isso não é um processo fácil, nem instantâneo, mas é essencial para permitir que o Espírito trabalhe em nós. Renovar-se no espírito da mente quer dizer adotar uma nova perspectiva e maneira de pensar alinhada com a vontade de Deus. Revestir-se do novo homem é viver de acordo com a justiça e santidade que Deus nos concede. Marcos, ao enfrentar um problema com a ira, passou a praticar meditação e oração, o que transformou sua maneira de reagir aos conflitos e revelou uma mudança significativa em seu caráter. A sabedoria do alto, como descrita em Tiago, é outra prova de um caráter piedoso. Essa sabedoria é pura, pacífica, amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Contrastemos isso com a sabedoria do mundo, que muitas vezes é egoísta e desordenada. Aplicar essa sabedoria nas nossas relações e decisões diárias pode transformar completamente nossa forma de viver. Ao agir com amabilidade e misericórdia, refletimos o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. É importante reconhecer que a transformação do caráter é um processo contínuo. Não acontece da noite para o dia e requer esforço constante.
A oração, o estudo bíblico e a comunhão com outros crentes são essenciais nesse processo. Avaliar-nos regularmente nos ajuda a identificar áreas em que precisamos crescer e mudar. Esse crescimento gradual é um sinal da obra contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Um caráter piedoso tem um impacto significativo em nosso testemunho cristão. Vidas transformadas atraem outros a Cristo. Exemplos bíblicos e contemporâneos mostram como um caráter transformado pode impactar profundamente o ambiente ao nosso redor. Ser sal e luz em um mundo carente de autenticidade cristã significa viver de forma que os outros vejam Cristo em nós. Superar obstáculos no desenvolvimento de um caráter piedoso é um desafio constante. Haverá barreiras como hábitos enraizados, influências negativas e falta de disciplina. Estabelecer metas específicas de crescimento espiritual, buscar prestação de contas com outros crentes, praticar confissão e arrependimento regulares e implementar disciplinas espirituais como o jejum e a meditação bíblica são estratégias eficazes para vencer esses desafios. Luísa, por exemplo, superou uma longa luta contra o ressentimento por meio da prática ativa da confissão e do perdão, demonstrando assim o poder transformador do Espírito Santo em sua vida. Lembre-se, a evidência do Espírito Santo não está nas grandes manifestações externas, mas sim na mudança interna e duradoura do nosso caráter, refletindo a imagem de Cristo cada dia mais. Número 3. Paixão e poder para o Evangelho através do Espírito. O poder do Espírito Santo é crucial em nossa vida como crentes, especialmente quando se trata de compartilhar o Evangelho. Imagine a transformação que os discípulos experimentaram em Pentecostes. De homens temerosos, tornaram-se proclamadores audaciosos das boas novas. Isso não foi resultado de uma mudança pessoal ou de um novo entendimento intelectual, mas sim do poder sobrenatural que receberam ao serem cheios do Espírito Santo. Esse mesmo poder é prometido a cada um de nós como crentes, permitindo-nos superar nossas inseguranças e centrar nossa paixão, não em nossos próprios interesses, mas em Jesus e em sua mensagem de salvação. A obra do Espírito Santo não se limita a nos dar coragem. Ele é, por essência, o evangelista por excelência. Seu amor por Jesus e pelo Evangelho impulsiona tudo o que faz. Quando permitimos que o Espírito Santo haja através de nós, seu fervor e seu desejo de alcançar os perdidos se manifestam em nossa vida. Isso transforma a nossa evangelização de um dever, muitas vezes visto como um peso, a um desejo ardente, uma verdadeira paixão que flui naturalmente do nosso ser interior. Reflita sobre o que significa compartilhar sua fé. É algo que você faz por obrigação? Ou é o resultado de uma paixão que você não consegue conter? O Espírito Santo deseja mudar nossa perspectiva. Que a evangelização não seja apenas mais uma atividade da igreja, mas sim a expressão natural do nosso amor por Cristo e por aqueles que Ele deseja alcançar. Romanos nos leva a refletir. Como crerão, se não há quem pregue? Isso não é apenas um mandamento, é uma oportunidade emocional de fazer parte do plano divino. Sim, há desafios e obstáculos ao compartilhar nossa fé, como o medo e a timidez. Mas é justamente aí que o poder do Espírito Santo se manifesta, nos dando ousadia e sabedoria para seguir adiante. Veja o exemplo de Paulo, que mesmo preso em cadeias, pedia orações para proclamar o Evangelho com ousadia. Sua dependência do Espírito Santo é um modelo para nós, mostrando que a força para superar os obstáculos vem de uma fonte mais elevada, não de nossa própria capacidade. Além de nos capacitar, o Espírito Santo também nos dá uma compreensão mais profunda do coração de Deus pelos perdidos. A parábola da ovelha perdida não é apenas uma bela história, é uma janela para o coração de um Deus que não deseja que nenhum se perca.
Essa compreensão deve nos motivar a buscar e salvar os perdidos com a mesma compaixão que Deus tem por eles. Uma compaixão que o Espírito Santo derrama em nossos corações. Enquanto caminhamos com esse poder e paixão pelo Evangelho, não estamos sozinhos. Estamos rodeados por uma comunidade de crentes que compartilham esse mesmo chamado. Juntos, podemos fomentar um ambiente em que evangelizar não é algo ocasional, mas sim um estilo de vida. Além disso, precisamos lembrar que nossa eficácia no ministério não depende apenas de nossas habilidades, mas da nossa conexão com o Espírito Santo, que nos guia em cada passo, ajudando-nos a adaptar a mensagem a diferentes contextos, sem perder a essência do Evangelho. Assim, enquanto continuamos nossa jornada de fé, permitamos que o Espírito Santo nos transforme, nos guie e nos use para levar as boas novas de Jesus a cada canto do mundo, com corações cheios de seu amor e mãos prontas para servir. Número 4. Evidência de falar em línguas e manifestações do Espírito Santo. Falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo que frequentemente é discutida no contexto de sua presença em nossas vidas. No entanto, é importante lembrar que esse dom não é o único sinal de que o Espírito Santo está em nós. Em Atos, vemos os discípulos falando em diferentes línguas como um sinal poderoso do Espírito no dia de Pentecostes. Mas Paulo, em Coríntios, nos lembra que há uma variedade de dons espirituais: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, diferentes tipos de línguas e interpretação de línguas. Todos esses dons são distribuídos pelo Espírito Santo segundo a sua vontade, e nem todos recebem o mesmo dom. Por exemplo, João, um crente que não fala em línguas, demonstra um discernimento espiritual profundo, que é igualmente uma manifestação do Espírito Santo. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo na vida de um crente se manifesta na transformação de sua vida. Gálatas fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são sinais claros de uma vida transformada pelo Espírito. Em Romanos, lemos que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Portanto, a transformação de caráter e conduta é uma prova definitiva da presença do Espírito Santo. Para entender o fenômeno de falar em línguas, devemos distinguir entre glossolalia e xenoglossia. A glossolalia é falar em línguas desconhecidas pessoalmente, enquanto a xenoglossia é falar em idiomas estrangeiros reais. Em Coríntios, Paulo descreve as línguas como uma comunicação sobrenatural com Deus, que não é compreendida por ouvintes humanos. Essa forma de oração pode ser uma fonte de edificação pessoal, permitindo uma conexão mais íntima e profunda com Deus. O amor é a principal manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Romanos nos diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor divino nos transforma, desenvolvendo em nós uma paixão por Jesus. Essa mudança nos conduz a uma santa obsessão por Cristo, onde nossas prioridades e ações refletem nosso desejo de agradá-lo e segui-lo. É crucial manter o equilíbrio na busca pelos dons espirituais. Não devemos cair na armadilha de nos compararmos com outros crentes, pois cada dom é valioso e tem seu propósito no corpo de Cristo. Coríntios enfatiza a unidade na diversidade, comparando a igreja com um corpo em que cada parte é essencial. Devemos focar em um crescimento espiritual integral que inclua o caráter cristão, o conhecimento das Escrituras e um serviço humilde. Jesus ensinou que o maior no reino é aquele que serve. Devemos ver nossos dons como ferramentas para servir aos outros e glorificar a Deus, e não para exaltar a nós mesmos.
Os dons espirituais têm aplicações práticas em nossa vida cotidiana. O dom de línguas, por exemplo, pode enriquecer nossa vida de oração pessoal, permitindo-nos expressar emoções e adoração a Deus de maneira mais profunda. Na igreja, os diversos dons podem se complementar poderosamente. Alguém com o dom de ensino pode colaborar com alguém que tem o dom de misericórdia para criar programas de discipulado eficazes. Testemunhos reais mostram como os dons espirituais podem transformar vidas. Uma pessoa lutando contra o vício pode encontrar libertação por meio da oração em línguas e do apoio de pessoas com os dons de cura e aconselhamento. Um líder empresarial pode usar seu dom de sabedoria para tomar decisões éticas e ser um testemunho no ambiente de trabalho. Assim, ao usarmos esses dons em harmonia e com amor, podemos ter um impacto significativo tanto em nossa vida pessoal quanto em nossa comunidade. Os dons do Espírito, quando utilizados corretamente, não apenas edificam a igreja, mas também atraem outros à fé em Cristo. Número 5. Amor por Jesus manifestado na vida dos cheios do Espírito Santo. O amor por Jesus, quando é genuíno e alimentado pelo Espírito Santo, transforma profundamente nossas vidas. Não é uma emoção passageira, mas uma transformação integral que afeta todos os aspectos da nossa existência. Esse amor muda a maneira como pensamos, as palavras que escolhemos e as ações que tomamos. Ele não se limita aos momentos de adoração ou estudo bíblico, mas se estende à forma como tratamos nossa família, amigos e até estranhos. É uma mudança que ocorre de dentro para fora, manifestando-se na paciência e compaixão que demonstramos em nossas interações diárias. Por exemplo, Ana, que sempre foi impaciente e rápida em se irritar, encontrou uma nova paz e paciência em sua vida cotidiana após se abrir à atuação do Espírito Santo em seu coração. O Espírito Santo, como testemunha de Jesus, desempenha um papel crucial em aprofundar nossa compreensão de quem Ele é. Em João, Jesus descreve o Espírito Santo como aquele que testifica dele. Esse testemunho não apenas enriquece nosso conhecimento intelectual sobre Jesus, mas também nos impulsiona a compartilhar essa verdade com os outros. Essa paixão por Jesus é um dom do Espírito Santo e não algo que possamos gerar por nós mesmos. Ela exige uma entrega completa e uma abertura constante à direção do Espírito. Pedro, um discípulo que antes negou Jesus, tornou-se um pregador audacioso e corajoso após receber o Espírito Santo, testemunhando com valentia diante das multidões e enfrentando perseguições com uma fé inabalável. O amor por Jesus não permanece no âmbito pessoal, mas transborda para todos os aspectos da nossa vida. Esse amor influencia como priorizamos nosso tempo, como usamos nossos recursos e as palavras que escolhemos nas conversas diárias. Toda a nossa vida se torna um reflexo do nosso amor por Jesus. Imagine Carlos, um empresário que, impulsionado por sua fé, decide doar uma parte significativa de seus lucros para apoiar comunidades carentes, organizando programas de alimentação e educação que transformam vidas. Suas decisões comerciais e pessoais refletem claramente seu amor e compromisso com Jesus. Filipenses nos convida a ter a mesma atitude que houve em Cristo, uma atitude de humildade e obediência. O Espírito Santo nos molda para sermos testemunhas vivas de Cristo, refletindo sua graça, amor e misericórdia em todas as nossas ações. Desejamos que outros conheçam a alegria e a paz de um relacionamento pessoal com Jesus e, por isso, buscamos imitar seu caráter em nossa vida diária. Maria, que antes era muito orgulhosa e egocêntrica, experimentou uma mudança radical ao focar em servir aos outros com humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Desenvolver uma intimidade espiritual profunda é essencial para uma vida cheia do Espírito Santo. Isso implica cultivar um relacionamento pessoal e próximo com Jesus,
por meio da oração contemplativa e da meditação na palavra. Experimentar a presença de Deus no cotidiano nos enche de paz e nos dá direção. Essa intimidade também desenvolve uma sensibilidade espiritual, permitindo que discernamos a voz do Espírito e tomemos decisões alinhadas com a vontade de Deus. Tomás, por exemplo, dedica tempo todas as manhãs para a oração e a meditação, encontrando orientação e clareza que transformam seus dias e suas decisões. O amor por Jesus também se manifesta no impacto comunitário. Esse amor nos motiva a servir à comunidade, desenvolvendo projetos sociais inspirados no exemplo de Cristo, promovendo unidade e amor fraternal na igreja local e criando um ambiente de apoio e crescimento espiritual. Além disso, esse amor se torna um testemunho público por meio de ações concretas de amor e compaixão. A Igreja de João, por exemplo, iniciou um programa de ajuda para pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas comida e abrigo, mas também esperança e restauração, refletindo o coração de Jesus em cada ação. Assim, a presença do Espírito Santo em nossas vidas se evidencia através de uma transformação profunda e prática, um amor por Jesus que muda tudo e se estende aos que nos rodeiam, revelando o poder e a graça de Deus de forma tangível. Número 6. Conhecimento da verdade através do Espírito Santo. O conhecimento da verdade através do Espírito Santo é algo transformador e essencial na vida de todo crente. Em João, nos é dito que a unção que recebemos do Espírito Santo nos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira. Essa unção não é apenas um ensino intelectual, mas uma revelação que impacta profundamente o nosso ser. A presença do Espírito Santo em nós atua como um revelador constante da verdade divina. Quando o Espírito habita em nós, a verdade transborda do nosso interior, influenciando nossas ações, pensamentos e palavras. O Espírito Santo também nos oferece uma revelação profunda das Escrituras. Não se trata apenas de ler a Bíblia, mas de compreender as verdades espirituais mais profundas contidas nela. O Espírito nos ajuda a entender conceitos fundamentais como a presença de Deus, a santidade, a palavra, a cruz e o sangue de Cristo. Coríntios nos lembra que coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E essas coisas nos são reveladas pelo Espírito. Esse acesso aos tesouros espirituais está reservado para aqueles que amam a Deus e buscam sua verdade com sinceridade. Há uma diferença significativa entre o conhecimento vivencial e o conhecimento acadêmico. O Espírito Santo não apenas transforma nossas mentes, mas também nossas vidas. Muito além do saber intelectual, o Espírito ilumina nosso entendimento, permitindo uma conexão íntima e pessoal com Deus. Por exemplo, Maria, uma crente que estudava a Bíblia há anos, experimentou uma revelação transformadora do Espírito Santo que lhe permitiu compreender e viver as Escrituras de uma forma completamente nova. Essa experiência trouxe a ela um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus. O Espírito Santo é nosso guia em toda a verdade, como é mencionado em João. Ele não apenas revela o coração e os propósitos de Deus, mas também aprofunda nossa relação com Ele. Essa orientação nos permite entender melhor o caráter e a vontade de Deus, fortalecendo nossa fé e confiança nele. Tomás, um jovem crente, encontrou no Espírito Santo um guia constante que o levou a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, mesmo em situações difíceis e confusas. O conhecimento da verdade tem efeitos profundos na vida do crente. Ele nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortalecendo nossa fé e nos capacitando para viver em santidade e obediência, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes.
Pedro, que costumava lutar com dúvidas e temores, encontrou na verdade revelada pelo Espírito Santo uma nova confiança e direção, permitindo-lhe viver com mais integridade e propósito. O conhecimento espiritual não está reservado para poucos, mas está acessível a todos os que buscam sinceramente a Deus. O Espírito Santo nos capacita a discernir entre o bem e o mal, e a servir e compartilhar o Evangelho de maneira eficaz. Juana, uma mulher simples que buscava a Deus de todo o coração, descobriu que o Espírito Santo lhe revelava verdades profundas, dando-lhe discernimento para tomar decisões sábias e justas em sua vida cotidiana. O impacto do conhecimento da verdade não se limita ao âmbito pessoal. Ele se estende ao testemunho e à transformação do mundo. Uma vida vivida na verdade é um reflexo poderoso da mudança que o Evangelho pode produzir. Esse testemunho tem um impacto profundo no mundo, mostrando aos outros a realidade do poder transformador de Deus. A Igreja de Paulo, cheia do Espírito Santo, tornou-se um farol de esperança e transformação para sua comunidade, mostrando como a verdade vivida pode impactar significativamente o mundo. O Espírito Santo também desempenha um papel essencial na interpretação e aplicação da verdade bíblica. Ele ilumina as Escrituras para que possamos interpretá-las corretamente e aplicá-las às nossas vidas. Esse processo exige uma dependência constante do Espírito no nosso estudo bíblico. Pedro, ao estudar uma passagem familiar, encontrou uma nova perspectiva revelada pelo Espírito Santo, que lhe permitiu aplicar aquela verdade de forma prática no seu dia a dia. Essa orientação divina nos ajuda a viver a verdade de forma eficaz nas situações cotidianas. Por fim, o conhecimento da verdade nos protege contra falsas doutrinas. O discernimento espiritual nos ajuda a identificar ensinamentos errados e a permanecer firmes na verdade bíblica. A comunidade cristã tem um papel vital nesse processo, apoiando o crescimento e a confirmação da verdade na vida de cada crente. Exemplos históricos mostram como o conhecimento da verdade preservou a fé em tempos de heresia, protegendo a Igreja contra desvios doutrinários e mantendo a pureza do Evangelho. Assim, o conhecimento da verdade através do Espírito Santo não apenas transforma nossas vidas, mas também nos equipa para viver e compartilhar o Evangelho de forma autêntica e eficaz, impactando profundamente nossas comunidades e o mundo. Número 7. A santidade como sinal do batismo no Espírito Santo. A santidade é muito mais do que um conceito. É uma transformação profunda que se manifesta em cada aspecto da vida de um crente, impulsionada pelo Espírito Santo. Essa transformação não é superficial, nem se limita a mudanças externas. É uma renovação interna que permeia pensamentos, atitudes e ações. A verdadeira santidade reflete o caráter de Cristo, tornando-se evidente não apenas nos momentos de adoração ou estudo bíblico, mas em cada interação do dia a dia. Ela não surge de regras impostas externamente, mas de um desejo interno, alimentado pelo amor a Deus e por uma rejeição natural ao pecado. Isso transforma a santidade em um processo contínuo de refinamento espiritual, onde o crente é moldado dia após dia à imagem de Cristo. Vejamos como a santidade se manifesta na vida diária. Ela está presente na resistência à tentação e nas decisões conscientes sobre aquilo que permitimos dentro de nós, como o que vemos, ouvimos ou falamos. Essa pureza não é apenas evitar o que é negativo, mas também uma busca ativa pelo que é bom, um desejo de encher nossas vidas com aquilo que nutre a alma e nos aproxima de Deus. Os frutos do Espírito, como o amor, a paciência e a bondade, são evidências claras dessa santidade em ação. Não se trata simplesmente de obedecer regras,
mas de permitir que nossas motivações e ações sejam transformadas pelo amor de Deus. A santidade também atua como um poderoso testemunho ao mundo. Uma vida verdadeiramente santa atrai outros a Cristo, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Não se trata de se isolar do mundo, mas de ser luz no meio das trevas. Essa autenticidade e amor genuíno no trato com os outros não só geram respeito, como também despertam curiosidade e um desejo nas pessoas de descobrir a fonte de uma vida assim transformada. A diferença que uma vida santa pode causar na sociedade é real e profunda, sendo um chamado silencioso ao coração daqueles que buscam algo além do que o mundo oferece. Mais do que isso, a santidade é um sinal claro da presença do Espírito Santo. Não é simplesmente um ideal inalcançável, mas uma evidência tangível do batismo no Espírito. À medida que os crentes caminham em santidade, demonstram a obra contínua de Deus em suas vidas, um testemunho de crescimento e maturidade espiritual que não pode ser ignorado. Esse desenvolvimento não é instantâneo, exige tempo, dedicação e cooperação ativa com o Espírito. Mas os frutos são uma fé mais profunda e uma confiança segura na salvação. Além disso, a santidade reforça nossa identidade como filhos de Deus. Ela nos ajuda a compreender e abraçar nossa nova natureza em Cristo, fortalecendo nosso propósito espiritual e nossa capacidade de superar antigos padrões de conduta. Essa nova autopercepção nos motiva a viver de forma coerente com nosso chamado divino. Um chamado para refletir a Cristo em tudo o que fazemos. Na prática, a santidade pode ser cultivada com estratégias específicas como estabelecer uma rotina diária de oração e estudo bíblico, buscar comunidades de fé onde haja prestação de contas, praticar autoexame e arrependimento com regularidade, eliminar influências negativas e buscar ativamente oportunidades de serviço. Ao final, uma vida de santidade não é um objetivo inatingível, reservado para poucos escolhidos. É uma convocação aberta a todos os que anseiam por aprofundar sua relação com Deus. Uma relação que transforma radicalmente e traz luz não apenas à vida do crente, mas a tudo ao seu redor. Chegamos ao final da nossa jornada sobre o tema da santidade como sinal do batismo no Espírito Santo. Desde a introdução até as estratégias práticas, exploramos como a santidade não é apenas um ideal distante, mas sim uma transformação real e tangível que o Espírito Santo realiza em nós. Vimos como essa santidade se manifesta em todos os aspectos da nossa vida, influenciando nossas ações, pensamentos e decisões, e como ela nos capacita a resistir ao pecado e viver em verdadeira liberdade. Refletimos sobre como a santidade não afeta apenas nossa relação pessoal com Deus, mas também se estende às nossas interações com os outros, atuando como um testemunho poderoso do amor transformador de Cristo. Além disso, discutimos o papel crucial do Espírito Santo em nos guiar a uma compreensão mais profunda da verdade de Deus e como isso fortalece nossa identidade como filhos e filhas do Altíssimo. Por fim, abordamos maneiras práticas de cultivar uma vida de santidade, desde a oração e o estudo bíblico até o serviço ativo e o testemunho cristão. Em cada passo da caminhada, o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a viver de acordo com o nosso chamado divino. Se você chegou até aqui, parabéns! Espero que essa jornada tenha sido esclarecedora e inspiradora. Se tiver alguma dúvida ou desejar aprofundar algum aspecto abordado, não hesite em comentar. Sua participação enriquece nossa comunidade e ajuda outros em sua caminhada de fé.